Sabe aquela pergunta que vira e mexe aparece na cabeça da gente? Qual é o meu propósito? Pois é uma busca que todo mundo enfrenta, né? Uma vontade de entender qual é o nosso lugar no mundo. E é exatamente sobre isso, sobre esse projeto de vida, que a gente vai conversar hoje. Então, vamos pensar juntos. Será que a vida é só seguir aquele script que todo mundo conhece? Sabe, nascer, crescer, arranjar um bom emprego, casar, ter filhos, se aposentar e pronto, acabou. Será que é só isso mesmo? Essa é uma dúvida que, nossa, mexe com muita gente. E essa dúvida acaba levando a gente para dois caminhos, duas sensações bem diferentes. De um lado, tem o que o professor Laënio Losch chama de vazio existencial. É aquela sensação de estar meio perdido, sabe? Vivendo no piloto automático, sem um rumo certo. Mas do outro lado tem a sensação de algo a realizar. É aquela certeza lá no fundo, uma convicção de que a gente tem uma missão, algo especial que só a gente pode fazer. Tá, mas e a força para encontrar esse propósito? De onde ela vem? Especialmente naqueles momentos difíceis, nos momentos mais sombrios da vida. Bom, talvez a resposta esteja em algumas histórias. Histórias de uma resiliência absurda, que mostram o poder que existe em ter um porquê para continuar vivendo. E para entender isso, a gente precisa ir a uns lugares mais sombrios que a humanidade já criou. O campo de concentração de Auschwitz. Um lugar de sofrimento que a gente mal consegue imaginar. E foi justamente lá, no meio do caos, que um psiquiatra chamado Viktor Frankl fez descobertas que, olha, mudaram a psicologia para sempre. O Frankl percebeu uma coisa fundamental. No meio de todo aquele horror, as pessoas que conseguiam sobreviver, que resistiam, não só com o corpo, mas com a mente, tinham uma coisa em comum. Elas tinham um propósito muito claro. Podia ser uma tarefa para terminar, alguém que elas precisavam reencontrar, um livro para escrever, não importa. Como ele mesmo disse, cada um de nós tem uma missão que é só nossa, que ninguém mais pode cumprir. E era esse propósito, essa razão, que mantinha essas pessoas vivas. Agora, saindo desse cenário tão pesado, vamos para uma história bem diferente, mas que também fala muito sobre o propósito. É a história do Rodrigo Baggio. Ele era um jovem consultor de TI, sabe? Ganhava super bem, tinha sucesso, mas sentia que faltava alguma coisa. E a resposta para esse vazio dele veio de um jeito totalmente inesperado. Pensa só, ele teve um sonho muito real, muito vívido, onde ele via jovens de comunidades pobres usando computadores para mudar de vida. Cara, aquele sonho mexeu tanto com ele que no dia seguinte ele já sabia o que fazer. Ele largou aquela carreira que dava um dinheirão e fundou o Comitê para a Democratização da Informática. Ele transformou a vida de milhares de jovens com tecnologia. Tudo por causa de um único sonho que virou a missão da vida dele. Olha que histórias incríveis, né? Mas e se a gente for ainda mais fundo? A ciência da conscienciologia traz uma ideia que provoca a gente a pensar. E se o nosso propósito não for algo que a gente encontra por aí, mas algo que a gente precisa relembrar? E se esse propósito for, na verdade, um plano que a nossa própria consciência fez antes mesmo da gente nascer? O nome disso é programação existencial, ou proexis, para encurtar. A ideia é a seguinte: no período entre uma vida e outra, a nossa consciência, o nosso eu de verdade, montaria um plano, um projeto de vida, sabe? Com metas para nossa evolução. E o foco principal desse plano não seria só a gente, mas sim ajudar os outros. A ideia é evoluir ajudando todo mundo a evoluir junto. E esse plano, essa proexis, funciona em três frentes, digamos assim. A primeira é o trabalho em si mesmo, sabe? Melhorar o que a gente tem de ruim, desenvolver o que a gente tem de bom. Isso é o ego karma. A segunda frente é ajudar os grupos que estão perto da gente, nossa família, nossos amigos, a comunidade. Isso é o grupo karma. E a terceira é a contribuição para o mundo todo, para a humanidade. Isso é o polikarma. É como se fosse uma atuação em três níveis, do micro para o macro. Tá, eu sei, tudo isso pode parecer meio abstrato, meio teórico demais, né? Mas calma, existe uma ferramenta bem prática para a gente começar a identificar qual seria esse nosso plano. E o ponto de partida é definir o que se chama de identidade interassistencial. Essa ferramenta funciona com base em 5 pontos, 5 blocos. Pensa assim: o primeiro é o sujeito. Quem é você? Quais são seus talentos, aquilo que você faz bem? O segundo é o público. Quem você veio ajudar? Crianças, idosos, animais? O terceiro é o problema. Qual a questão que te incomoda no mundo e que você quer ajudar a resolver? A pobreza, a falta de educação. O quarto é a solução. Como você vai ajudar? Ensinando?
curando, construindo algo? E por último vem a síntese, que é justamente o seu papel único, a sua especialidade, que junta tudo isso. E aqui vem um ponto-chave, talvez o mais importante. Profissão e proexis não são a mesma coisa. Pensa assim, a profissão é o que a gente faz para ganhar a vida, para pagar as contas. A proexis é a contribuição que a gente veio deixar no mundo. A profissão pode até ser uma ferramenta para cumprir a proex, claro, mas o propósito é sempre algo muito, muito maior que um simples emprego. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que pode mudar o jeito como a gente enxerga a vida. Talvez a pergunta mais importante não seja o que eu vou ser quando crescer, mas sim, além do que eu faço para viver, quem eu vim aqui para ajudar. Parar para pensar nisso de verdade pode ser o primeiro grande passo para a gente começar a decifrar o nosso próprio projeto de vida.